Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, eu vou começar com uma história digna de um filme, aliás, um filme de terror. O empresário foi preso por manter a própria esposa e os filhos em cárcere privado durante 7 anos. O caso aconteceu no município de Santana do Livramento, que fica no oeste do Rio Grande do Sul. E na casa dele, os policiais também encontraram armas de fogo e munições. O suspeito de manter a esposa e os 2 filhos em situação de cárcere privado por 7 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil. O empresário, de 47 anos, tinha dentro da casa da família 8 armas de fogo de uso restrito, além de 500 munições. Ele monitorava as ações da mulher e filhos com câmera e vigiava as atividades do celular para evitar qualquer contato com familiares. A família era impedida de sair da casa. Somente o empresário conseguia abrir as portas à esposa, de 34 anos, se comunicava com o marido pelo celular. Ele ficava no negócio da família, que ficava na frente da casa. A convivência da mulher e filhos, de 8 e 12 anos, com outras pessoas, era muito restrita. Eles eram impedidos de falar com outras pessoas. Os filhos do casal frequentavam escola pública, mas não mantinham contato com outros adolescentes fora da instituição. O filho mais novo é autista e, segundo a Polícia Civil, o empresário alegou que era por causa dele que restringia o contato da família para além do ambiente domiciliar. Por meio de uma rede social, a esposa conseguiu pedir socorro para uma irmã, que não tinha contato há 10 anos. O empresário foi encaminhado até ao Presídio Estadual de Santana do Livramento. Ele deve ser indiciado por cárcere privado e posse de arma de uso restrito. Olha, para falar mais sobre essa notícia chocante, nós vamos conversar agora com a delegada responsável pelo caso, a doutora Giovana Miller, ela que é delegada titular da Delegacia de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutora Giovana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Doutora, primeiro, eu peço que você, por favor, conte pra gente, mais detalhes de como era a rotina dessa família ao longo desses 7 anos em que a mulher e os filhos foram mantidos em cárcere privado, por favor. Era uma rotina que, na verdade, a mulher algumas vezes saía de casa, sempre acompanhada do companheiro ou dos filhos, todos juntos, e em poucas situações havia essas saídas de casa, alguma compra no supermercado, compra pequena, ou então para ir levar os filhos no colégio. Quando levava o filho menor, que é autista, a mãe acompanhava junto até para entregar o menino no colégio. Mas fora esses pequenos momentos, eles, a mãe e os filhos, ficavam em cárcere privado dentro de casa. Porque nós constatamos que havia 2 portas, na verdade, que impediam que ela saísse quando ela quisesse. Somente quando ela pedia ou quando o companheiro entrava, e abria a porta pelo lado de fora, é que ela, então, poderia ter um acesso através dele. Além disso, ela era monitorada por câmeras de segurança, tinha monitorado o acesso ao WhatsApp, ela não tinha acesso à rede social, então havia todo um controle sobre a família. Correto. Então, e eu peço que você, como operadora da lei especialista, explique agora tecnicamente. As crianças frequentavam a escola e a mulher algumas vezes, como você disse, ia, por exemplo, ao supermercado. Mesmo assim, o caso é classificado, é enquadrado como cárcere privado. Isso porque havia um monitoramento, um controle, doutora. Ele restringia a liberdade dela através do cárcere privado. E mesmo ela não tinha a liberdade, dela espontaneamente sair, ela não tinha o direito de ir e vir a hora que ela quisesse. Ela somente podia sair dentro de casa quando ele permitia e juntamente com ele. Ela não tinha contato com os familiares, Se ela mandasse mensagem pelo WhatsApp
ele monitorava, então já desde 2018 ela não mantinha contato com os pais nem com a irmã. E ano passado que ela descobriu um aplicativo aonde ela viu que poderia conversar pelo chat e conseguiu então o contato da irmã e passou a conversar com a irmã dizendo que ela queria sair dali e pedindo auxílio. Ela esperou passar as festas de final de ano e então no dia de ontem acionou a irmã pedindo que contatasse uma advogada para que então auxiliassem ela. Essa advogada esteve no plantão da delegacia, né, registrando, e quando os policiais que atendem no plantão viram o caso, né, nos passaram, e nós montamos uma equipe, fomos até o local então para constatar se era essa situação, né, de cárcere, e constatado então foi dado flagrante. E, doutora, a senhora chegou a interrogá-lo, ele aceitou prestar depoimento. Eu queria que a senhora falasse um pouco do que a senhora sentiu como especialista, como policial e também como mulher em relação à personalidade desse empresário. A senhora podia relatar um pouco para a gente? Desde o início, quando a gente chegou, né, eu falei que nós tínhamos uma denúncia Pode. a respeito de cárcere. Ele se mostrou surpreso, falou que não era, que a preocupação dele era nos cuidados com o filho, né? Mas a gente vê que aquilo era apenas para justificar a maneira, né, que ele mantinha a família em casa. Não faltava, pelo que eu vi ali, não faltava. Os filhos eram bem cuidados, a mulher também, mas cuidados no âmbito material, porque a mulher, a companheira, ela sofria violência física, sofria violência psicológica, sem falar na restrição de liberdade que todos eram mantidos, né? Doutora, como você descreveu muito bem aí em detalhes, praticamente é, né, um roteiro de filme de terror, realmente tudo que essa mulher passou. Então, eu peço que você também conte um pouco a sua impressão, alguns detalhes de como foi quando a polícia chegou à casa e você teve o primeiro contato com as vítimas, especialmente com a mulher. Como foi a reação dela? Foi de alívio? Como ela se manifestou para você? Ela estava nervosa, né, emocionada, aliviada. Nós tiramos, porque ele entrou junto com a gente, e nós então afastamos ele para poder conversar somente com ela, com os filhos, para ela poder também se sentir à vontade e poder confirmar, né, porque em outras situações, hoje eu me informei que a rede havia sido acionada, tiveram na casa e ela negou que estivessem nessa situação. Teve uma outra situação onde ela sofreu violência física, um soco que ela recebeu quebrou o nariz dela. Ela foi para o hospital, mas ela mentiu, disse que ela tinha se autolesionado porque estava ameaçada por ele. Então, a violência física e psicológica, principalmente psicológica, as ameaças eram muito fortes sobre a pessoa dela, né? Então, ela passou por muito tempo, né, nesse ambiente até ela conseguir se libertar desse ciclo de violência, né? E, doutora, a gente percebe até na reportagem, tem poucas imagens. E o porquê disso? Porque o seu trabalho, a gente tem percebido isso, tem tido muito cuidado em preservar todos os lados da história, até para não expor ninguém, por isso há tantas poucas imagens. Então eu lhe pergunto, né, até lhe parabenizo por esse cuidado, né, por esse lado humano de tratar esse caso, e lhe pergunto, quais são os próximos passos agora? O empresário está preso. Serão adotadas, por exemplo, outras medidas para garantir que ele não se aproxime mais dela? Inclusive, né, como eu disse, você tem tomado todo esse cuidado na divulgação, até para a segurança dele mesmo, em relação a retaliações na cidade. Nós aqui somos uma cidade de interior, né, fronteira com o Uruguai. É uma cidade que ainda nós vemos uma cultura machista, e nós já tivemos episódios onde há retaliação, há um pré-julgamento sem que tenham efetivamente provas. E aqui mesmo nesse caso, onde nós temos indícios, né, de autoria, prova da materialidade, é importante essa preservação, principalmente em relação às vítimas, né? Agora, ontem nós fizemos o auto de prisão em flagrante, foi encaminhado ao judiciário, que vai se manifestar a respeito
concessão de liberdade provisória ou não, bem como o pedido de medidas protetivas de urgência, né, requeridos pela vítima e pelos filhos. Essas medidas serão deferidas pelo Poder Judiciário, ele será intimado e, a partir de então, ele não poderá se aproximar. A vítima, né, a companheira, ela optou por deixar o lar comum, ela foi morar com os filhos na casa dos pais. Os armamentos que havia, esclareço que não eram na casa onde ela morava, era uma chácara na zona rural aqui da cidade. Quando nós soubemos que tinha esse armamento, uma outra equipe deslocou até o local e apreendeu então esse armamento, então até para garantia, né, dela. Então serão deferidas essas medidas para que é uma maneira de evitar qualquer contato e aproximação. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a doutora Giovana Miller, ela que é delegada titular da Delegacia de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Doutora, muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, parabéns por esse trabalho eficiente. Obrigada. Grande abraço. E olha só, outro caso de polícia. Um guarda municipal matou o secretário adjunto de segurança do município de Osasco, que fica aqui na Grande São Paulo. O crime aconteceu dentro da prefeitura e o guarda teria se irritado com a mudança na escala de trabalho. Vamos ver. O guarda Henrique Marival de Souza tinha sido convocado pelo secretário Adilson Moreira para uma reunião na prefeitura. Quando o guarda chegou, o secretário adjunto informou sobre uma mudança na escala, que alteraria o local de trabalho dele. Souza não gostou da notícia. Sacou a arma e disparou contra Moreira. Quem estava na sala se assustou e saiu correndo. O guarda permaneceu no local. A negociação com as autoridades policiais durou cerca de 3 horas e envolveu 116 agentes das polícias civil e militar, além da Guarda Civil. Quando o guarda finalmente se rendeu e a polícia conseguiu entrar na sala, Adilson Custódio Moreira já estava morto. O guarda civil foi preso. Adilson Custódio Moreira era servidor público. Havia mais de 25 anos. Ele trabalhou no Executivo de Osasco por 8 anos. Ele chegou a ser titular da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Em 2018, até José Virgolino de Oliveira, atual secretário, assumir a pasta no ano seguinte. Na gestão de Gerson Pessoa, continuou no cargo de adjunto. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura lamentaram a morte do secretário adjunto. Osasco decretou luto oficial de 3 dias na cidade em homenagem ao secretário adjunto morto. Vamos mudar de assunto agora para falar que especialistas em clima afirmam esses especialistas que 2025 deve ser um dos anos mais quentes da história. E o risco de novas tragédias climáticas também é alto. Vamos ver na reportagem. O Centro Nacional de Meteorologia britânico, o Global do Met Office, sugere que esse ainda vai ser um dos 3 anos mais quentes já registrados, atrás apenas de 2024 e 2023. Apesar do calor ser um pouco menos intenso, ainda será extremo. Junto com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM e o Programa Europeu Copérnicos, a previsão para o Brasil é que neste ano as temperaturas fiquem acima da média e que haja mudanças nos padrões de chuva, com índices abaixo da média, com oceanos ainda aquecidos e uma seca persistente, agravada por mais calor e menos chuva. O ano passado foi marcado por recordes de calor, com 1,5 graus mais quente em relação à média pré-industrial. Segundo os especialistas, a principal causa do calor foi a concentração crescente de gases de efeito estufa na atmosfera, que intensificam o aquecimento global, além da contribuição do El Niño. O CEMADEM acrescentou que, desde a década de 1970, o Brasil tem um aumento gradual nas temperaturas. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos acrescentou que, ao menos nos primeiros 3 meses do ano, o calor deve permanecer acima da média em todo o país. E segundo o INMET, os piores cenários podem ocorrer nas regiões Norte e Nordeste, que devem ficar de 0,5 a 1 grau acima da média.
Olha, com todo esse calor, os casos de afogamento aumentam bastante em todo o país, né? Ontem, por exemplo, nós mostramos aqui mesmo no jornal as mortes que aconteceram lá no Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, os bombeiros também tiveram bastante trabalho nesse fim de semana. Mas quem vai contar pra gente essa história é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Vai aparecer aqui. Anderson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa edição. Olha, exatamente essa realidade tem acontecido, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, aumentou o número de casos de resgate por conta de afogamentos. Só nos 5 primeiros dias de 2025, foram 1.723 pessoas. Um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Olha, a praia de Copacabana, por exemplo, foram 971 pessoas salvas, um crescimento de quase 28%, em comparação com o ano de 2023. Segundo o Corpo de Bombeiros, os principais fatores que contribuíram para esse cenário foram o clima favorável e as correntes de retorno, conhecidas como valas. Além disso, o aumento na frequência de banhistas nas praias também é justificado pela infraestrutura de transporte que facilitou o acesso às praias mais populares, como a praia de Copacabana. Como parte da Operação Verão, o Corpo de Bombeiros reforçou o efetivo em 30% e implementou tecnologias como drones e barcos infláveis só para melhorar o atendimento aos banhistas. As recomendações para evitar afogamentos incluem ficar próximo aos postos de guarda-vidas, respeitar as bandeiras de sinalização e não misturar álcool com mergulho. É importante também redobrar os cuidados com crianças, utilizando pulseiras de identificação e mantendo-as sempre próximas do seu responsável. Olha, a prevenção, Kleber, é fundamental. Não dá para brincar nas praias. Como dizem, água não tem cabelo, não dá para segurar. Aquelas bandeiras vermelhas precisam ser levadas a sério. As valas, a gente pode não perceber. Quem já tem um pouco de conhecimento sabe o local que pode entrar na água ou não. Mas quem não tem esse conhecimento, é melhor evitar, procurar os espaços que tem mais pessoas e tem lá a presença do guarda-vida. É melhor prevenir que remediar, porque a experiência de um afogamento não é nada agradável e nem sempre é possível esse salvamento. É com você, Kleber. Olha, muito importante aí esse alerta que o Anderson fez. E outro problema que também acontece, né, com as praias lotadas é o acúmulo de lixo. Infelizmente, né, a gente tem que registrar. O Anderson também vai falar sobre isso, né, Anderson? Vou voltar a falar com ele aqui, porque nesse fim de semana também o Rio de Janeiro registrou um número absurdo de lixo nas praias. Os frequentadores, os turistas deram um péssimo exemplo, né, Anderson? Pois é, Kleber, o calor chegou, né? E aí possibilita e facilita das pessoas quererem se refrescar. Como eu falei, o transporte público também facilitou muito o acesso. Agora, muita gente na praia acabou acumulando muito lixo. Só na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, foram 64 toneladas de lixo retiradas em um único fim de semana, no primeiro fim de semana de 2025. Olha, o número faz parte das 522 toneladas removidas de todas as praias da cidade entre sábado e domingo. Mesmo com 60 lixeiras instaladas nas praias, banhistas ignoraram os contêineres jogando lixo na areia e próximo ao mar. Segundo a Conlurb, os resíduos mais comuns foram garrafas PET e de vidro, embalagens de alimentos, sacolas plásticas, copos e pratos descartáveis. De acordo com a empresa, o trecho do posto 8 é considerado o mais crítico de toda a orla carioca, onde atos de vandalismo, como virar contêineres e quebrar garrafas, também foram registrados. A limpeza foi realizada por 150 garis e contou com tratores de praia que realizaram o peneiramento da areia, além de contêineres de grande capacidade instalados no calçadão. Vale lembrar, Kleber, que garrafas de vidro nas praias é proibido.
e nada compensa, né? A gente vai lá, aproveita o ambiente, deixa o lixo ali na areia, perto do mar, é uma destruição com o meio ambiente. Não custa nada levar uma sacolinha plástica, jogar o lixo ali, terminou, levou embora, jogou numa lixeira. Agora, se não tiver lixeira próxima, gente, não custa nada. Leva o mais distante possível, mas jogue no local adequado. Até porque a gente vai querer a praia no próximo momento, próximo evento, e ela está ali e precisa ser cuidada. Depende também de todos os banhistas. A gente toma agora como expectativa de que nos próximos fins de semana, principalmente desse mês de férias, com o verão batendo forte aqui no Rio de Janeiro, que tenha um pouco mais de consciência e cuidado com as praias. Anderson, que imagem lamentável. Educação é fundamental em todos os momentos, inclusive no lazer. Muito obrigado pela sua participação e por essa cobertura completa dos assuntos do Rio de Janeiro. Até amanhã. Bom, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, nós vamos começar então mostrando esse vídeo que viralizou nas redes. Eu já aviso que são cenas fortes, né? Uma cobra de 5 metros, ela foi atropelada em uma rodovia no Mato Grosso. Infelizmente, ela estava grávida. Vamos ver. As cenas são fortes. Uma cobra da espécie sucuri verde, de 5 metros, foi atropelada grávida. Em uma rodovia do Mato Grosso, cerca de 40 filhotes foram expelidos da barriga dela no acidente. Nas imagens, podemos ver a cobra morta no meio da estrada e ao lado dela dezenas de filhotes que não sobreviveram. Segundo a apuração, esse tipo de acidente é comum no Mato Grosso, devido à falta de infraestrutura das estradas para conter a passagem desses animais, que resulta em milhares de acidentes diários. De acordo com biólogos, milhões de animais como cobras, lagartos, pássaros e até grandes mamíferos são mortos anualmente em estradas que atravessam áreas naturais. Além de buscar se aquecer nas margens das estradas, muitas vezes as espécies precisam cruzar a rodovia para acessar habitats ou fontes de alimento, aumentando o risco de acidentes. A espécie sucuri verde, diferente de outras serpentes, não bota ovos, e sim desenvolve os filhotes dentro do próprio corpo. No caso da cobra do vídeo, ela estava na reta final da gestação, prestes a parir. Em média, apenas cerca de 5% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta, já que muitos se tornam presas de outros animais ou nascem mortos. E olha só, uma baleia orca, ela foi vista carregando o corpo do filhote dela que havia morrido no mar. O luto chama a atenção dos cientistas para o risco de extinção da espécie. Vamos conferir. A orca batizada de Thalika foi vista carregando o corpo de seu filhote pela Barbatana, em Puget Sound, uma enseada no Oceano Pacífico, nos Estados Unidos. Infelizmente, não é a primeira vez que a baleia está de luto. Isso porque, em 2018, Thalika teve outro filhote e o carregou pelo mar por 17 dias. De acordo com os pesquisadores da Agência Oceânica e Atmosférica, que monitoram as baleias, o filhote havia nascido recentemente, mas não sobreviveu. Além disso, observaram que a mãe orca não tem se alimentado e que outras orcas foram vistas oferecendo comida a Thalika. Os cientistas se preocupam com a morte e o luto da baleia. Isso porque a espécie está perto da extinção e enfrentam alguns desafios, como a falta de presas, a poluição sonora e a contaminação dos oceanos. Fatores esses que causam a diminuição da espécie. De acordo com o governo americano, o número de orcas na região diminuiu e atualmente só restam cerca de 70 orcas. Além disso, estudos demonstraram que as orcas têm hormônios semelhantes aos dos humanos e que podem vivenciar o luto de maneira parecida com a nossa. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E olha só, nós vamos começar falando do Vasco da Gama. Isso porque o time bateu um recorde, mas um recorde que ninguém quer quebrar, não é mesmo, Caio? Conta pra gente. Esse recorde ninguém quer comemorar, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, hoje o Vasco da Gama está completando 3.165 dias sem título.
É o maior jejum da história do clube carioca. O Vasco completa nesta terça-feira o maior jejum de títulos da história centenária do clube. Seu último título foi no dia 8 de maio de 2016, quando derrotou o Botafogo na final do Campeonato Carioca. No primeiro confronto daquele ano, no Maracanã, Jorge Henrique fez o único gol do jogo e abriu vantagem para o Vasco. No duelo da volta, no mesmo palco, o alvinegro saiu na frente com o Leandrinho. No entanto, Rafael Vaz empatou aos 11 minutos do segundo tempo e assim definiu o 6º título estadual de forma invicta do Gigante da Colina. O momento do clube Cruz Maltino é difícil, mas não faz tanto tempo assim que o clube viveu outro grande jejum. Foi neste século, entre 2003 e 2011, onde o clube ficou 2.999 dias sem levantar um troféu importante, o seu terceiro maior da história. Vamos mudar de esporte agora para falar do João Fonseca, o nosso craque, né? O novo ídolo do tênis, que enfim estreou em um grande campeonato, não é mesmo, Caio? Estreou da melhor forma, Kleber. O brasileiro venceu o argentino Federico Gomes por 2-0 no Australian Open. E olha, o segundo set foi um show à parte do carioca, veja só. E começou o primeiro dos 4 principais campeonatos de tênis da temporada. O Australian Open é a ambição de qualquer tenista profissional. E não por acaso, os maiores atletas se encontram em duelos que marcam a história. O maior vencedor do torneio atualmente é Novak Djokovic. O sérvio já conquistou nada mais nada menos do que 10 títulos na Austrália. E devido sua idade avançada, tudo indica que o atleta estará fazendo as suas últimas aparições no esporte. Certamente ele vem com muita vontade de ser campeão. Já o grande favorito para ganhar o título é o número 1 da atualidade, Jannik Sinner. O italiano, que venceu a edição do ano passado, tem tudo para conquistar novamente o Australian Open, só estando em um dia perfeito para conseguir derrotar o jovem campeão. Mas correndo por fora, o brasileiro João Fonseca segue chamando a atenção do mundo. O carioca estreou na competição vencendo o argentino Federico Gomes por 2-0, aplicando no adversário chamado pneu, que é quando o jogador vence o set por 6-0, sem dar chance alguma ao adversário. Com parciais de 6-4 e 6-0, João garantiu sua vaga na próxima fase de qualificação. Agora o brasileiro aguarda para conhecer seu próximo adversário. Além de João, outros 2 brasileiros passaram para a próxima fase do quali. Thiago Monteiro no masculino e Laura Pigossi no feminino. Já Thiago Wilde e Bia Haddad estão garantidos diretamente nas chaves principais do campeonato. Bom, essas são as informações do esporte. Fico por aqui, Kleber. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio. Até mais. Nós também ficamos por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais. Até mais.